Aleluia! Um ótimo dia para você, que tempo incrível, que presença real de Jesus a gente já está sentindo aqui. E estou muito feliz de estar aqui, me sinto muito família. E Sugihara, né, como eu chamo, é um amigão. Foi a Páscoa, acho que eu estou aqui, ele está se redimindo, porque a gente fez uma viagem onde a gente pôde se aproximar um pouco mais. Eu fui para Israel, entrei no túmulo de Jesus, esperando não encontrar nada. E ele estava lá, né? Estava o Sugihara lá dentro. E que tempo especial, gente. Eu quero começar aqui o nosso tempo. Eu sei que Jesus já está falando com você, já está movendo o seu coração. Mas queria te encorajar a perceber aquilo que Deus pode fazer através da sua palavra. Todas as vezes que nós estamos reunidos presencialmente, eu sempre digo, a qualidade da semente sempre é bendita. Mas é o solo que precisa estar preparado para receber aquilo que Deus quer falar. E eu sinto que é uma manhã onde Deus quer encher você de uma perspectiva nova. Eu via muito isso. Eu tinha uma visão com pessoas nessa manhã, e você que está aí me acompanhando, de que algumas pessoas é como se elas olhassem e enxergassem só um muro. Mas é como se Deus elevasse algumas pessoas para que elas pudessem ver por detrás daquilo. Sabe, eu quero começar essa manhã liberando uma palavra profética ao seu coração. A nossa visão dos fatos, ela é linear, a nossa visão, ela se move simplesmente de maneira horizontal. A gente enxerga só o próximo passo, só o que está à nossa frente. É por isso que eu sinto nessa manhã Deus trazendo essa nova visão sobre a palavra que vai ser liberada. Porque naturalmente falando, a gente só enxerga o próximo fato. Imagina você num desfile. Imagina aqueles desfiles, você só consegue enxergar o próximo fato, você só vê o que está na sua frente. Mas se tiver alguém sobrevoando de helicóptero, ele consegue enxergar o princípio e o fim de todas as coisas. Você não consegue ver o fim, mas Deus consegue. Sabe, talvez tudo que você está vendo é só o próximo passo. Tudo que você está vendo é só o que está à sua frente. Mas nessa manhã Deus quer te trazer uma perspectiva, uma perspectiva, porque nós podemos ver de cima para baixo todas as coisas, uma perspectiva do céu para a terra, enxergando que existe um fim, e o fim de todas as coisas é um fim bom. Por mais que estejamos num tempo como esse, há uma perspectiva. Eu quero orar por você nessa manhã, eu queria que você enchesse o seu coração. Pai, nós nessa manhã nos rendemos à Tua palavra. Reconhecemos que ela é infalível, que ela é real, que ela é bendita. Reconhecemos a Tua palavra como uma semente que cai no nosso coração. E oramos nessa manhã pedindo ao Teu Espírito que o nosso coração seja esse solo, onde a Tua palavra pode prosperar, onde a Tua palavra pode germinar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, quero compartilhar com você nessa manhã sobre consequências da cruz. Você sabe, nós estamos muito envolvidos, e quando falamos em consequências, é muito comum nós falarmos sobre as consequências que o pecado trouxe ao mundo. Quando nós andamos, e obviamente não é difícil enxergar as consequências, porque tudo que de mal existe foi uma consequência do pecado. O primeiro Adão foi colocado no Éden e ele cai, e ele representa toda a humanidade. Com a queda de Adão, nós temos então as consequências, a pobreza, a fome, a desigualdade, o medo, o inferno em último aspecto, é uma consequência, porque uma vez que Deus tem o domínio de todas as coisas, também na sua soberania, Ele escolheu permitir que o homem tomasse as suas escolhas. E tudo que nós enxergamos, gente, de ruim no mundo é consequência de um mundo caído, porque na plenitude nós fomos chamados para uma vida onde existe abundância. Mas quando nós falamos sobre as consequências do pecado no mundo, e tudo que existe de ruim é essa consequência de pecado no mundo, nós precisamos de olhar para um outro prisma também. O poder do Evangelho é a consequência que a cruz produz. Qual é a consequência da cruz? E o fato é que a maioria dos cristãos, eles estão mais conscientes da consequência do pecado do que da consciência da cruz. Da consciência do que o pecado pode trazer, do que a consciência do que aquilo que a cruz pode trazer. Mas quando olhamos para o Evangelho, nós entendemos que fomos inseridos em uma obra já consumada.
Quando olhamos para o Evangelho, fomos inseridos não em algo que nós vamos fazer, mas em algo no qual nós somos convidados a descansar naquilo que foi feito. O Evangelho é um convite, não para que simplesmente você faça algo, mas para que você descanse em algo que já foi feito. E esse convite a descansar em algo que foi feito é o paradoxo da vida cristã. Porque a chave da vida cristã não é fazer, é crer. Nós não somos justificados por aquilo que fazemos, somos justificados por aquilo que cremos. Quando olhamos para o princípio de descansar nessa obra, é entender que a cruz me coloca em um lugar aonde as minhas obras jamais poderiam me colocar. A cruz me põe em um lugar aonde o meu mérito não podia me colocar. A cruz me põe em um lugar onde a minha bondade não podia me colocar. E o paradoxo, o confronto, quando você lê o Novo Testamento, o confronto é o entendimento de que todo o Velho Testamento houve uma tentativa dos homens de se justificarem por aquilo que eles faziam. Todo o Velho Testamento você vai pegar todos os homens, a partir do momento que a lei é instituída, com a tentativa de tentar ser justo diante de Deus. E essa é a lei é uma moeda de troca, onde o homem fazia algo, ele recebia fruto daquilo que ele fazia. Mas o interessante é que foi insuficiente. E o fato é que nenhum homem pôde ser justificado pela lei. Nenhum homem. Você sabe, o Velho Testamento não é lei na sua totalidade. Mas quando olhamos a partir de Moisés, com o estabelecimento da lei, nenhum homem pôde ser justificado. E Abraão, que está no Velho Testamento, a Bíblia vai dizer que ele não foi justificado por aquilo que fez, mas foi justificado por aquilo que creu. O Novo Testamento é um convite agora em crer em uma obra completa. É um convite a descansar naquilo que já foi feito. E é interessante porque quando falamos desse convite em descansar naquilo que foi feito, é o entendimento de que nós fomos criados por Deus simplesmente para descansar numa obra que já foi executada. É interessante porque você conhece a criação do mundo, e Deus cria o mundo em 6 dias e no 7º ele descansa. É o princípio de descanso. Mas você sabe, o homem foi criado e o primeiro dia do homem é o dia do descanso de Deus. O primeiro dia que o homem vive é o dia que Deus está descansando. E tem algo profético nisso. É porque toda a obra foi feita e depois o homem foi criado. E quando o homem tem o seu primeiro dia, Deus está dizendo para o homem: eu não te criei para criar, eu não te criei no aspecto para trabalhar, eu te criei para desfrutar de uma obra que está pronta. E o primeiro dia do homem é o 7º de Deus. Deus está dizendo para o homem: olha, só descansa em algo que eu já fiz. Você só vai cuidar de um jardim que já está pronto. Sabe, em outras palavras, o fato é que a cruz é o mesmo princípio. Você nasce a partir da cruz, e a partir da cruz ele diz: eu já criei todas as coisas, entra somente em algo que está pronto. E a vida cristã é esse desafio de crer nisso. Você sabe, quando nós olhamos para esse contexto de descansar, a maioria dos cristãos não entendem que o Novo Testamento é o entendimento de que tudo que Jesus fez na cruz, agora sou eu, é a troca do Calvário, é Deus pegando tudo que eu tinha de ruim e Deus me dando tudo que Ele tinha de bom. Você sabe, tem muitas formas de se casar com alguém. Você pode casar com alguém com a comunhão parcial de bens. Isso quer dizer, você se casa com essa pessoa, aliás, você pode inclusive casar com uma pessoa de forma que os seus bens são seus e o dela são dela, com regime de bens onde vocês estão completamente separados nos bens. E é um casamento um tanto quanto esquisito, porque eu estou dizendo, olha, tudo que é meu, tudo que é seu, e a gente vai caminhar assim. Tem uma outra forma, que eu posso casar com alguém com regime parcial. Tudo que era meu continua sendo meu, tudo que era seu continua sendo seu. E agora quando a gente casa, tudo que a gente conquista junto é nosso. Mas existe um regime total, onde eu caso com alguém e eu digo, olha, tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Você sabe, quando Cristo se entrega, o convite dele de união conosco é num regime total. Tudo que eu tinha era dívida. Vamos trazer aqui para aspectos monetários. Suponhamos que eu tinha 10 mil de dívida, menos 10 mil. Mas ele é bilionário, suponhamos que ele tivesse 50 bilhões. Quando eu me uno a ele, eu já não tenho mais 10 mil de dívida, eu tenho 50 bilhões.
Você entende? Essa união é o aspecto de eu entender a herança agora que eu fui incluído. E a consequência que a cruz traz diretamente na minha vida. Tem uma história, inclusive ela é verídica, de um grande avivalista. E ele estava num período onde a tuberculose estava matando. E ele entra numa casa de uma mulher. E quando ele chegou na casa dessa mulher, essa mulher estava morrendo, ela não tinha condições para o tratamento. Ela é muito pobre. E no meio daquela miséria ele entra e ele vê um quadro na parede. Ele se interessou, ele era um jurista. Ele se interessou por aquele quadro. E ele disse, eu posso dar uma olhada nesse quadro? E aquela mulher miserável, a ponto da morte, diz, pode. Ele leva esse quadro para casa. E quando ele abre o quadro, ele descobre que aquele quadro era um testamento. E ele volta para aquela mulher, ele vai perguntar a história dela. Ela diz, olha, é o seguinte, eu trabalhava para um senhor que era muito rico. E esse senhor muito rico, a esposa dele faleceu. E depois ele ficou muito doente. E ele não tinha familiares. E ele me deu esse quadro. E ele disse, olha, guarda esse quadro. Leva esse quadro, guarda com você. E aquela mulher, por ignorância, por não saber o que significava aquele quadro, ela tinha acesso e ela era dona de toda a fortuna daquele senhor, mas ela não conseguia entender. Por fim ela morre, e ela morre miserável, sendo dona de uma grande fortuna. Sabe, o aspecto da cruz é que a cruz é o maior de todos os favores. Favor no aspecto de algo imerecido que você poderia receber. Mas o fato é que quando você não consegue entender o poder da obra, aquela mulher não entendia o poder da obra que estava fixada lá naquele quadro na casa dela. Porque ela não entendia o poder da obra, ela também não desfrutou do poder da obra. Sabe, a cruz é o maior de todos os poderes. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus, por quê? Porque quando nós olhamos para o evangelho e para a cruz, é o poder de Deus para você que está enfermo hoje. O evangelho é o poder de Deus para dizer, sobre as suas feridas nós fomos sarados. O evangelho é o poder de Deus para você que tem sentido sozinho, porque é o poder de Deus para dizer, Cristo foi abandonado na cruz para que você agora pudesse ter a vida dentro de você. E ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O evangelho é o poder de Deus para você que tem passado necessidade, para você que tem se visto em privação, para você que tem enxergado problemas. O evangelho é o poder de Deus para dizer, ele foi feito pobreza para que você fosse enriquecido no lugar dele. Mas você sabe, só tem poder algo quando você descobre. É por isso que a Bíblia diz, e não vos conformemos com esse século, mas que haja renovação da nossa mente, para experimentar a vontade de Deus. A cruz é esse poder. Lá em Romanos capítulo 5, se você puder abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 5, no verso 12. Porque você precisa de entender que o pecado por meio de Adão trouxe uma consequência, e trouxe. É óbvio que tudo que existe de destruição no mundo não faz parte do plano primário de Deus. É óbvio que tudo que existe caído não faz parte do plano primário de Deus. Todavia Deus tem a soberania, porque nós temos a consciência de que nada vai fugir do que Ele prometeu e do que Ele planejou. O fim de todas as coisas, como diria, eu li a última página da Bíblia, e eu sei, porque Deus é soberano, eu sei, porque Deus é suficiente, eu sei, porque Deus é dono de todas as coisas, eu sei, que o fim de todas as coisas é bom. Mas uma coisa eu sei, que o trajeto não fez parte do projeto de Deus. Desde quando você pega Gênesis até Apocalipse, é toda uma conversão de rota, de Deus dizendo, porque eu sou poderoso, eu vou fazer com que tudo venha convergir de volta para o lugar que eu planejei que fosse. Mas Romanos capítulo 5, Paulo vai trazer um paralelo entre a consequência do pecado e a consequência da cruz. Paulo vai trazer, e teologicamente a Bíblia traz o princípio do representante. O que é o princípio do representante? É que nós somos representados em algo. Adão é um representante da humanidade, mas Cristo é chamado do segundo Adão. Ele também representa. E olha o que Paulo diz em Romanos 5,12. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, quem foi esse um? Se você ler o contexto, pela ofensa de Adão morreram muitos, muito mais a graça de Deus.
E o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Aí no verso 17 ele diz: porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E o verso 18: porquanto assim como por um só a ofensa veio e o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Porque assim pela desobediência, verso 19, Romanos 5,19, porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um muitos serão constituídos justos. Sabe o que Paulo está fazendo? Ele está traçando um paralelo entre a consequência do pecado e a consequência da justiça. Ele está traçando um paralelo entre dois representantes. O representante que é Adão. E ele está dizendo o seguinte: olha, por causa de Adão, o pecado entrou no mundo. E com isso entrou a destruição. Entre no hospital, é a consequência da destruição do pecado de Adão. Veja uma criança chorando. Gente, eu nunca vi um tempo onde tem tanta gente normal pedindo no farol. Eu acabei de passar, e você vê criança, quem é pai, você se compadece, porque você já traça um paralelo, você já imagina o seu filho, você já vai... Isso é consequência do primeiro Adão. Quando ele cai no Éden, o mundo então é assolado pela consequência do pecado. Ai meu Deus! Mas aqui o Evangelho nos convida a um prisma. Paulo vai traçar um paralelo aos romanos para dizer: sim, existe um poder da consequência do mundo caído, mas Paulo vai dizer: aprove a Deus nos dar o segundo Adão, aprove a Deus do plano perfeito sobre todas as coisas, no plano que estava encoberto na história, aprove a Deus nos trazer o segundo Adão. E ele vai dizer: se houve consequências através do ato do primeiro Adão, muito mais poderosa é a consequência do que o segundo Adão fez. Sabe o que ele está dizendo? Se por meio do primeiro Adão todo homem foi constituído pecador, todo homem que nasce já nasce pecador por conta da queda do primeiro Adão. Ninguém faz nada para ser pecador. Alguém olha uma criança e diz: nossa, mas é uma criança ainda, ela já nasceu com a natureza do pecado. É igual quando você planta uma macieira, é só uma semente, mas dentro dela já tem uma natureza de maçã. É como um homem, nasce como uma semente, uma hora desenvolve. Eu tenho uma filha de 8 anos, e óbvio, nós queremos que todo homem precisa ser redimido pela palavra e pelo Evangelho, e esse é o nosso desafio, óbvio, sempre como família, debaixo dessa... Mas a gente vê que essa natureza... Ontem minha filha estava dizendo, meu pai sempre me liga depois que minha filha vai lá na casa dele e fala: filho, você precisa ter mais filhos, sua filha está sentindo vontade de ter um irmão. E ela vai lá, ela chora dizendo que quer ter irmão. E aí ontem ela ia para a casa dos meus pais. Eu falei: e aí, filha? Ela falou: pai, sabe o que é? É que eu gosto muito das minhas primas. E aí chega lá na casa do meu avô, para que ele chame as minhas primas, eu desenvolvi uma tática. Eu começo a chorar e dizer que tenho falta de irmãos. Aí meu avô fala para minha avó: não, liga para as primas, porque ela precisa de brincar com outras crianças. Olha a natureza aí. Aqui Paulo está dizendo: olha, se por meio de Adão a natureza do pecado entrou no mundo, ele diz: muito mais poderoso é o ato do segundo Adão. Ele diz: se por meio do primeiro Adão o homem foi feito pecador, por meio do segundo Adão ele é tornado justo. E sabe o que significa ser feito justo? Quer dizer que você tem acesso a tudo que Deus pode te dar. A consequência da cruz é que nós recebemos justiça de Deus. A consequência da cruz, e entender essa consequência, é não só ter um memorial, entenda, é não só ter um quadro na sua casa, mas é entender que hoje, agora, se você crê no poder, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem da palavra de Cristo. O Evangelho produz fé. Se você consegue crer nisso, você consegue entender mais do que um quadro legal, de uma obra que foi bacana, é o entendimento de que a obra de Cristo me fez justo, e se a obra do pecado fez com que nós pudéssemos desfrutar
desfrutar da consequência do pecado, a obra da cruz me faz desfrutar da consequência da obra de Cristo, que é uma obra de justiça e justificação de todo aquele que crê. Essa obra, você sabe, é possível você confessar Jesus, mas não desfrutar dessa obra. Paulo está dizendo, se o pecado trouxe consequência, maior consequência ainda existe na obra de Cristo. E não é sobre fazer, é sobre crer. O fazer é uma consequência do crer. No Evangelho eu faço porque creio. E quando eu creio, deixa eu te falar sobre o princípio do representante. Você deve torcer para algum time. A gente brasileiro ama futebol, né? Espero que você torça para o Corinthians. Não estamos nos melhores dias, né, gente? Os corintianos aí. Mas vamos trazer aqui, você torce para a seleção brasileira. Vai ter Olimpíada, daqui a pouco você torce pelo Brasil. Quando tem lá na Olimpíada alguém praticando um esporte, quando tem um nadador, ele entra na água, e aí esse nadador ganha, ele é um brasileiro, ele ganha, o que a gente faz em casa? Todo mundo comemora, você vibra. A seleção brasileira ganha um jogo, ganha um campeonato, ganha a Copa do Mundo. A gente vibra, sai na rua gritando como se nós tivéssemos ganhado, não é? Mas você jogou o jogo? Não. Você entrou em campo? Não. Mas você se sente vitorioso. Por quê? Porque você estava representado por alguém. Sabe o que é a obra da cruz? Cristo teve vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo. Cristo teve vitória sobre a doença, sobre a fraqueza, sobre a fragilidade. Cristo teve pecado sobre a depressão, sobre o medo, sobre o divórcio. Cristo teve pecado sobre a esterilidade, sobre a falta de frutos. Cristo teve pecado, ele teve vitória sobre todas essas coisas. Ele teve vitória sobre tudo. O princípio do representante é que se Cristo venceu, eu venci com Ele. Mas eu não estava lá, mas eu estava representado nele. Mas eu não fiz nada, mas eu estou representado nele. E agora eu posso desfrutar de tudo aquilo que Ele fez, porque eu sou vencedor por meio daquele. Paulo diz, nós somos mais que vencedores. Mas você não é mais que vencedor porque você teve sucesso em alguma coisa. Você não é mais que vencedor porque você fez alguma coisa. Não, muito mais que isso. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas falando sobre essas consequências da cruz, eu queria trazer aqui e abordar com você 3 aspectos. Primeiro, a cruz traz uma consequência de inimigo, nós fomos feitos amigos. Romanos capítulo 8, no verso 15 e 16 diz, porque não recebestes o espírito de escravidão para estar outra vez com temor. Você sabe, o espírito de escravidão, em todo o Velho Testamento, ninguém podia chamar Deus de Pai. Aliás, Jesus comete uma blasfêmia em Mateus capítulo 6, segundo a visão dos religiosos. Quando ele vai chamar Deus de Pai, ele está blasfemando contra Deus. Você sabe, os judeus nem têm a expressão correta do nome de Deus, porque ela não era pronunciada, somente escrita. Tamanha era a reverência diante do nome de Deus, ninguém podia então falar o nome de Deus. E chega Jesus e vai chamar Deus de Pai. E mais do que isso, vai nos incluir, porque não era Pai meu, Pai nosso. A consequência da cruz é que Paulo diz, olha, nós não recebemos o espírito de escravidão para estar outra vez com temor, mas nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Não sei se você consegue entender a profundidade disso. Mas mais do que servos, fomos feitos filhos. Mais do que amigos, fomos feitos filhos. Sabe o que ele está dizendo? A minha genética, o meu DNA, essa obra perfeita faz com que sejamos filhos. E ele diz, mas o Espírito, ele está testificando, mas recebeste o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Paulo está falando 2 coisas incríveis aqui. Primeiro, quando você ouve que nós somos adotados como filho, e nós cantamos isso, talvez você não entenda a profundidade disso, mas Paulo está escrevendo aos romanos, e você sabe que a Bíblia, ela é contextualizada, o que está sendo falado tem um contexto. Paulo está escrevendo para os romanos, que é considerado o 5º evangelho. A igreja de Roma nasceu de forma voluntária, os irmãos se reuniram e a igreja nasceu, e possivelmente
A carta de Paulo aos Romanos chegou antes dos evangelhos. Então Paulo precisava de escrever algo que fosse uma expressão completa do evangelho, para que eles lessem e entendessem o evangelho. E quando ele diz, vocês são filhos por adoção, é porque na cultura romana existia algo sobre adoção. Se um pai se sentisse desonrado pelo seu filho herdeiro, se um pai sentisse que o seu filho desonrava, então pela lei ele poderia matar esse filho, deserdar esse filho, e ele poderia trazer um escravo como filho. Se houvesse um escravo que o honrasse, ele deserdaria o seu filho e traria um escravo como filho. Mas tinha um princípio na lei: caso o escravo se tornasse filho, nunca mais o escravo podia ser deserdado. Paulo está dizendo, olha, vocês não receberam o espírito de escravidão. O que ele está dizendo? Antes vocês eram escravos, mas esse pai se apaixonou profundamente por vocês, e agora vocês receberam o espírito de adoção de filhos. Sabe o que ele está dizendo em outras palavras? Olha para a cruz, o filho legítimo foi deserdado na cruz. Olha para a cruz, o filho legítimo foi entregue, mas agora o escravo foi adotado. E sabe qual é a verdade? Quando ele adotou o escravo, ele está dizendo, não tem mais como te deserdar, não tem mais, eu nunca te abandonarei, eu jamais vou te deixar. Ele está dizendo, eu estou te trazendo como filho, e agora você se tornou filho por adoção. Sabe o que é lindo num filho por adoção, gente? Essa é uma consequência da cruz. É que você já viu gravidez indesejada, você já viu gravidez por acidente, você já viu filhos que nasceram, mesmo que naturais, foi um acidente, mas você nunca viu uma adoção por acidente. Na minha família a gente tem um time lá de filhos que foram adotados. Meus pais adotaram, minha irmã adotou. No nosso time pastoral, 70% dos nossos pastores adotaram filhos. E sabe o que é legal? É que a adoção é fruto de escolha. Todo mundo que adota resolveu adotar. Não tem como alguém dizer, por acidente, eu cheguei em casa e tinha um filho lá. Eu falei, é meu filho. Não existe isso. Paulo está dizendo, vocês são filhos por adoção. Deus olhou para você, e isso é uma consequência da cruz. Ele escolheu você, Ele conhece o seu nome. Ainda antes de ser formado no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Ele te conhecia quando você estava informe, Ele te conhecia quando você ainda não tinha um nome. Ele já conhecia, e antes do plano de alguém, você foi parte do plano de Deus. Antes que alguém projetasse você, Ele projetou você. Isso é uma consequência da cruz. Eu fui feito filho por adoção, e Ele está dizendo, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E Ele está falando do qual nós clamamos, Abba, Pai. Sabe o que é esse clamar, Abba, Pai? É que se você for em Israel, você vai pegar uma criança, e uma das primeiras coisas que ela aprende é dizer, Abba, Pai. Abba, Paizinho. Para quem é pai sabe, gente, eu sei que tem casais nos acompanhando. A primeira coisa que uma criança aprende a falar é pai, não é mãe, é pai. Às vezes é mãe, né? Mas é interessante porque seja a primeira ou seja uma das primeiras, pai é uma das primeiras coisas que uma criança aprende a falar. E você sabe, eu tenho uma filha, e isso muda tanto como a gente enxerga Deus. Mas a minha filha, se ela acorda com medo no meio da noite no quarto dela, ela não precisa fazer uma oração, grandioso Pai, tu que dormes agora no teu quarto esplêndido, grande em poder e autoridade, magnífico e poderoso, eu te peço agora, se você puder, vem aqui no meu quarto, porque eu estou com medo dessa noite escura, eu tive um sonho. Não, o nome mais poderoso do universo é Abba. Minha filha pode acordar no meio da noite, e quando ela grita Pai, ela terminou de gritar e eu já estou lá presente. Ela diz Pai e eu estou lá. Ela fala Pai, sabe, por isso não tem nada mais poderoso. Paulo está dizendo, vocês podem quebrar todos os protocolos, vocês podem romper todas as barreiras, vocês podem romper a intimidade, e vocês podem dizer Abba, 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 Paizinho. Sabe, eu não sei qual é a noite escura que você está enfrentando, eu não sei qual é a noite escura que tem te assombrado, eu não sei qual é o medo que tem chegado à sua casa, mas Paulo está
dizendo: você não é mais distante, você não é um escravo, agora você só clama: Abba, Pai, e Ele se manifesta a você. Você clama: Abba, Pai, e Ele troca algo, e Ele está dizendo: olha, há poder, há poder. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o conceito do amor de Deus. Jesus resumiu a lei, que não era só 10 mandamentos, era 613 preceitos. Imagina um livro, a lei eram 10 capítulos, e dentro de cada capítulo 613 preceitos. E Tiago vem no Novo Testamento e diz: se alguém caiu em um ponto da lei, caiu em todos. Em outras palavras, ele está dizendo: ninguém conseguiu cumprir a lei, mas Cristo não aboliu a lei, Ele nos colocou acima da lei. Por isso me indigna a pregação do Evangelho que nos coloca abaixo da lei. Não, a pregação do Evangelho nos coloca acima da lei. Em todo o padrão da lei nós podemos estar acima, não pela nossa força, mas porque Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Cristo em nós é o poder da santidade de Deus. E quando nós olhamos isso, o conceito do amor de Deus, João foi o discípulo do amor. João foi o discípulo amado. Por 5 vezes ele relata isso. Sabe quem fala que João era o discípulo amado? O próprio João. 5 vezes ele cita: estava Jesus e o discípulo a quem ele amava. Sabe por quê? João não era o discípulo mais amado por Jesus, porque Deus não tem filhos prediletos. Mas João era o discípulo que se sentia mais amado por Jesus. E Jesus resume a lei, toda essa dificuldade, ele fala: eu vou resumir em 2 mandamentos: ame a Deus de todo o seu coração. Deixa eu te falar, ninguém conseguiu amar a Deus de todo o coração. Aí você fala: como assim? Ninguém conseguiu no Velho Testamento. Mas nós podemos, sabe por quê? Porque Jesus vai trazer o conceito, e João vai nos escrever: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. O conceito da paternidade de Deus é entender que nós só podemos amar a Deus na medida que nos sentimos amados por Ele. Que o primeiro amor não é o meu amor por Deus, é o amor de Deus por mim. Lá em casa rolou uma discussão um tempo atrás que me marcou muito, da minha esposa com a minha filha. E na hora de dormir, minha esposa falou para minha filha: eu te amo. Aí minha filha falou: mãe, eu te amo mais. Aí minha esposa falou: eu te amo mais. Aí minha filha falou: eu te amo mais. E elas ficaram nessa discussão alguns dias. Aí um dos dias a minha filha falou: mãe, eu te amo do tamanho de Jesus. Aí eu ouvi lá da cozinha, falei: briga. Minha esposa teve que se render. E minha esposa aí ficou nessa alguns dias. Mas aí um dos dias, na outra semana: eu te amo mais, te amo mais. Aí minha filha: eu te amo do tamanho de Jesus. Aí minha esposa falou: mas eu te amei primeiro. Você estava na barriga da mamãe ainda, você nem sabia que existia mundo, eu já te amava. A gente foi no ultrassom, você era só um coração batendo, e eu já te amava. Sabe qual é o conceito da paternidade de Deus? É que quem é pai sabe, nunca um filho consegue amar mais um pai do que o pai ama o filho. O conceito da paternidade de Deus é o entendimento de que você ama Deus na proporção que se sente amado por Ele. E esse amor não tem limite, esse amor não tem fim. Esse amor, isso é uma consequência real da cruz. É você se sentir profundamente amado. Ei, deixa eu dizer para você, aonde você está agora, será que você pode sentir o amor de Deus por você? Será que você pode sentir o amor de Deus caindo por você? Aí, como esse amor, ele desce como algo que traz prazer, alegria ao nosso coração. O amor de Deus, a gente se sente completamente agraciado. Mas uma segunda consequência da cruz é que você se tornou habitação de Deus. Gente, que poder! Por causa da cruz você foi feito. Jesus falou: eu vou construir morada. Na cruz ele estava fazendo morada para o Espírito. A cruz inaugura uma nova morada para Deus. Nós somos o lugar da habitação de Deus. A cruz fez com que Deus não habitasse mais dentro de um lugar chamado Santo dos Santos, mas que Ele habitasse em nós. Isso muda tudo. Eu sempre digo para minha filha, eu vou deixar ela na escola, eu falo: você é o lugar da habitação de Deus, por isso você é a criança mais inteligente da sua classe. Aí numa dessas, ela foi para a escola, estava na fase de alfabetização. Ela foi para a escola nessa, voltou para casa e falou assim: pai, você mentiu para mim. Eu falei: por quê, filha? Ela falou: não, eu estou na fase de alfabetização. Ela falou: eu estou aprendendo a ler, só que o André já sabe ler.
Você falou que eu era mais inteligente, mas o André já sabe ler. Eu falei, quem é o André? Fui pesquisar, o André era um japonês. Aí eu falei, filha, perdão, você é a mais inteligente fora os japoneses que tiver lá na escola. E todo o meu carinho aqui, por isso que eu sou amigo do Sugihara. Eu falei para ela, você precisa de ter esses amigos, eles são mais inteligentes, está comprovado. Mas você sabe, saber que você é a habitação de Deus. Existiu 3 dispensações, o Pai, o Filho e o Espírito. Todo o Velho Testamento é a dispensação do Pai. Quando você lê todo o Velho Testamento, você vai ver as pessoas se relacionando com o Pai. É Deus se manifestando no mundo. Abraão tem relacionamento com o Pai. Moisés é com o Pai. Adão é com o Pai. Todo o Velho Testamento é a dispensação do Pai. Está Deus atuando na terra. Você entra nos evangelhos, é a dispensação do Filho, Emanuel. Quando o Pai se manifesta, era Deus entre nós. É Deus dizendo, Moisés, constrói um tabernáculo, porque eu quero estar no meio de vocês. Davi, faz uma tenda, faz o tabernáculo, porque eu quero estar no meio de vocês. É Deus dizendo, Salomão, faz um tabernáculo, eu quero que faz o templo, eu quero estar no meio de vocês. Tinha poder, tinha glória. A Bíblia diz, quando Moisés termina de montar, veio glória, Shekinah caiu, o fogo foi liberado. Incrível. Quando Salomão monta, a Bíblia diz que toda a nação se prostrou diante daquilo que Deus estava fazendo. Quando Davi traz a arca, você lembra disso? Todo mundo dança, Davi tira a roupa, a nação, 24/7, Davi descobre algo. Você sabe que tem adoração 24/7 no céu, porque João viu, mas Davi veio antes de João. Ele tinha descoberto, tem algo acontecendo no céu, a gente vai trazer para a terra. Que incrível! Essa é a primeira dispensação, é do Pai. Nos evangelhos nós temos a segunda dispensação, que é de Jesus, Emanuel, Deus conosco. João termina o seu evangelho escrevendo, e não é possível escrever tudo quanto o Emanuel fez na terra. Ele diz, nem todos os livros do mundo conteriam. Óbvio que ele não estava falando só sobre Jesus, mas sobre aqueles que nasceriam da semente de Jesus. Ele está dizendo, não dá para relatar tanta cura, tanto milagre, tanta restauração. Gente, Jesus fez coisas incríveis. Eu penso Jesus entrando numa UTI. Jesus faliu hospitais no seu tempo. Ele só ia tocando os dedos, vai embora, tchau. Pensa Jesus no manicômio, ele dava alta para todo mundo. Que incrível a dispensação do Emanuel. Primeiro, a dispensação do Pai, Deus no nosso meio. Segundo, a dispensação do Emanuel, Deus conosco. Mas ainda não tinha chegado à plenitude de todas as coisas. Jesus disse para os seus discípulos, olha, depois de morrer, ressuscitar, passar 40 dias com eles, ele diz, eu preciso de ir para que a promessa se cumpra. O Pai já se manifestou na humanidade, o Filho se manifestou, mas agora eles estão sentados no seu trono. E agora é a plenitude dos tempos. E a plenitude não é Deus no nosso meio, não é Emanuel, Deus conosco. Seria incrível, gente, ter Jesus. É incrível que os discípulos viveram. Mas ele está dizendo, vai vir algo mais poderoso do que ter o Pai no meio de vocês, mais poderoso do que ter o Filho junto com vocês. O algo mais poderoso é Deus habitando em vós, Deus dentro de vocês. E Paulo diz, nós fomos amalgamados a Ele. Lá em Mateus 27, a Bíblia diz, Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O véu do templo, ele tinha 9 por 18, e uma espessura, 9 de altura por 18 de largura. A literatura vai dizer que precisava de mais de 200 homens para poder movimentar isso. Tudo isso para esconder a presença de Deus dentro do Santo do Santo. Mas sabe o que a cruz fez? Rasgou esse véu. E sabe como que o véu foi rasgado? Qualquer homem rasgaria o véu de baixo para cima. Mas Deus estava fazendo algo diferente. Ele rasga o véu de cima para baixo. Para dizer o quê? Agora você pode desfrutar da presença. Agora você pode ter acesso direto. Agora você pode desfrutar da plenitude. Gente, são dias que a gente precisa de entender tanto essa presença que a gente desfruta de maneira direta. São dias que a gente precisa ter tanta clareza. Já não tem mais intermediários entre eu e Deus. Eu posso desfrutar de intimidade. Eu acho que a pandemia nos confrontou, porque a gente não tinha mais aquele líder tão perto, porque a gente já não tinha mais aquela coisa, porque a gente já não pôde fazer mais culto presencial, mas que fique através dela o entendimento de que Deus habita em mim. Deus fez de mim o seu lugar de habitação.
Sabe, na primeira dispensação o pai volta, envia o filho volta. Mas na terceira dispensação, onde veio o Espírito, ela acaba com o Espírito nos levando ao Pai. O fim dela é a plenitude de todas as coisas, onde o Espírito então está preparando a sua noiva. Você sabe, ele é o amigo do noivo. No contexto do casamento judaico, o noivo saía da cidade e deixava o seu melhor amigo cuidando da noiva, até que a noiva estivesse preparada. E quando a noiva estava preparada, o amigo do noivo enviava ao noivo: olha, a noiva está pronta, pode vir. E quando o noivo vinha, então a noiva estava preparada. Sabe, o Espírito está na terceira dispensação, porque ele é o amigo do noivo que está preparando a noiva. E nós anseiamos o momento que o noivo vai dizer: a noiva está pronta, a noiva está preparada. Sabe, gente, você não precisa de mais de nada para acessar essa presença, ela está dentro de você. Não é um poder que vem de fora, que está dentro. Jesus se pôs em pé em João 7,37, diz: aquele que crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas para nós encerrarmos, o terceiro e último aspecto da cruz, lá em Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Você sabe, a cruz, ela nos liberta de toda consciência de condenação. Não há nada que possa te afastar desse amor. Se eu for ao mais alto céu, lá Ele está. Se eu descer ao mais profundo abismo, Ele vai me encontrar. Se eu for ao lugar mais distante, eu não sei onde você está ouvindo hoje, eu não sei quais são os dias que você passa, mas a cruz é a consciência de que não é mais a condenação, eu tenho a consciência de perdão. E o fato é que a consciência de perdão me leva a entender. Você sabe, quando o homem peca no Éden e Deus chega, a pergunta de Deus para o homem não é o que você fez. A pergunta de Deus para o homem é onde você está. Porque o problema nunca foi o pecado, o problema sempre foi a distância. Quando Deus chega para o homem, o problema era a condenação. O homem estava condenado, eu não sei se você sabe, mas o nome diabo no original, Ra-Satã. O diabo mata, mas não é matador. O diabo engana, mas não é enganador. O nome do diabo no original é acusador. O trabalho do diabo é passar o tempo inteiro acusando você, dizendo quem você não é, o que você não pode, o que você fez, o que você não consegue, o que você não tem capacidade. Mas você sabe, a cruz é a libertação da condenação, e é Deus te dizendo: olha, receba a consciência de perdão. Em Cristo nós podemos entender que não há distância que possa nos separar, que não há medo que possa criar uma barreira entre nós e Ele. É essa consciência de que agora a cruz é a obra perfeita, e se a obra de Adão trouxe queda, a obra da cruz trouxe perdão. Se a obra de Adão trouxe doença, a obra da cruz trouxe cura. Se a obra de Adão trouxe medo, a obra da cruz trouxe certezas. Se a obra de Adão fez com que nós fôssemos aprisionados na depressão, a obra da cruz colocou o próprio Espírito dentro de nós, e Ele dizendo: eu estou em você, a minha vida habita em você, o meu poder está em você. O meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Essa é a obra poderosa, e quando nós recebemos da obra da cruz, nós temos todas as outras coisas. Eu quero encorajar você nesse final, nesse culto, a você começar a olhar para a obra da cruz, a você entender o poder da obra da cruz, a você entender aquilo que te falta, a cruz está liberada. Para aquilo que você tem medo, a cruz tem poder. Sabe, são dias de você meditar no poder dessa obra. Existe uma história, e eu encerro aqui com ela, que diz que havia um pai e ele tinha um filho único. Esse pai amava muito esse filho único, e esse pai era um homem muito rico, e ele tinha uma coleção de quadros. Ele tinha os quadros mais importantes do mundo, ele tinha os melhores quadros dos melhores artistas da sua época. Houve uma guerra naquele país, e aquele pai já não tinha mais a sua esposa, e ele precisou de enviar o seu filho único para a guerra. E o seu filho único foi para a guerra, e quando chegou na guerra, existiu um momento da guerra onde eles foram cercados pelos inimigos, e aquele filho estava com seus amigos, e ele disse para os amigos: olha, se eu criar uma distração para os inimigos, eu vou distraí-los, eles vão me matar, mas todos vocês vão conseguir fugir.
Ele vai então e ele se coloca nesse lugar, ele distrai os inimigos, ele é morto pelos inimigos e todos os seus amigos fogem. E na volta para casa, os seus amigos estão voltando e a pergunta era: o que nós vamos falar para o pai dele? Era o único filho, o que nós vamos falar para ele? E um desses lugares, uma dessas cidades, um deles encontrou uma artista de rua, uma artista que não tinha nome, e ela estava pintando um quadro. E um deles teve uma ideia: vamos pedir para ela desenhar um quadro com a última imagem do filho. E quando nós chegarmos, nós anunciamos que ele morreu, mas damos esse quadro. E assim eles fizeram, levaram o quadro. E quando chegaram, apresentaram o quadro para o pai e disseram: olha, nós sabemos que você ama tanto quadros. Nós passamos na volta e seu filho morreu e por isso nós estamos vivos. Em homenagem a ele, nós queremos te dar esse quadro. E deram um quadro para o pai. E o pai chamou o seu mordomo, que havia trabalhado com ele por toda a vida, e disse: olha, vai na sala, no lugar mais importante da casa, remove o quadro que tem lá, daquele grande artista, e coloca esse quadro, e dê o nome a esse quadro de O Filho. Coloca ele no lugar mais importante da casa. E todos os dias aquele pai passava diante daquela obra, e ele lembrava da obra do filho. Aquele homem morre, e então foi ser leiloado todas as suas obras. Aquele seu criado, que havia trabalhado com ele por toda a vida, sabia que o quadro mais importante para ele era do filho. E aquele homem vende tudo que ele tem e vai para o leilão com a esperança de poder trocar tudo que ele tinha conquistado na vida por aquele quadro que o seu senhor havia recebido do filho. Começa o leilão, tem homens de todas as nações, todos os grandes colecionadores querendo os quadros de grandes artistas. Começa o leilão então, e é dito: olha, pela cláusula aqui, o primeiro quadro a ser leiloado vai ser o quadro do filho. E eles fazem a proposta e todo mundo começa a olhar para aquele quadro e dizer: ninguém nem sabe quem é esse artista, esse quadro não vale coisa alguma. Aquele homem então que tinha vendido tudo, ergue a sua mão e diz: olha, eu dou $100 mil pelo quadro do filho. Era tudo que ele tinha. Ninguém mais ofereceu proposta e foi dado a ele o quadro do filho. E assim que ele compra e o leiloeiro diz: olha, o quadro é seu, ele diz: está encerrado o leilão. E todo mundo começa a dizer: como assim está encerrado o leilão? Tem tantas obras poderosas por detrás disso. Ele diz: olha, está aqui na cláusula que aquele que tiver o filho tem tudo. Aquele que tem um filho tem todas as coisas. Sabe qual que é a mensagem do Evangelho? É que quando você crê no poder do Filho, saúde flui do poder do Filho. Quando você tem o Filho, você tem um filho, você tem esperança. Sabe, eu quero orar com você nessa manhã. Pai, nós te louvamos porque recebemos do Filho. Te louvamos porque podemos descansar nessa obra perfeita. Te louvamos porque esse é o poder do Evangelho, é o teu amor perfeito por nós. Te louvamos porque fomos feitos teus filhos. Te louvamos porque a tua vida habita em nós. Te louvamos porque a tua presença agora pode romper essa câmera, esse lugar, esse estúdio e tocar cada casa, cada família. A minha oração agora é que se você está enfermo, coloque as mãos sobre a sua enfermidade, sobre as suas feridas. Você já foi sarado. Eu quero declarar agora: receba cura sobrenatural. Eu vejo alguém sendo curado agora. Você está com uma inflamação na sua garganta. Eu declaro sobre você agora, instantaneamente, seja curado. Eu profetizo agora. Eu sinto alguém, você está com dores no seu quadril, eu não sei o que é. Eu profetizo sobre você agora: receba a cura sobrenatural. No Filho a cura. Aquele que tem o Filho tem todas as coisas. Eu declaro sobre você: receba cura instantânea. Se você está aí do outro lado com alguma dor, se você tem alguma enfermidade, coloque a mão sobre esse lugar agora. Pai, nós declaramos agora, em cada casa, em cada lugar, o teu toque sobrenatural curando pessoas agora. O teu toque sobrenatural restaurando pessoas agora. Nós chamamos a vida aquilo que está morto. Nós declaramos agora reconciliações acontecendo, milagres acontecendo. Eu quero profetizar: se você tem sentido sem esperança, se você tem tido medo, nós declaramos o poder do Filho se manifestando em nome de Jesus.